Eu estava meditando essa madrugada e Deus me deu essa... Dificilmente Deus fala comigo no Velho Testamento, mas hoje ele... A torrente ou a corrente das águas purificadoras. Vocês sabem que Ezequiel era um profeta do Senhor e que ele tem muitas profecias no livro de Ezequiel, né? A Sandra, por exemplo, adora um que é no capítulo 37, fala sobre os ossos secos, né? Que é o vale dos ossos secos. Tu sabes. Que Deus manda Ezequiel olhar e não tem nada, tem só... Profetiza, meu filho. Ele fala profetiza. Tu não tá vendo, mas profetiza. Bom, então, aqui no 47 não é muito diferente. Deus está falando com Ezequiel e ele começa assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas. Ezequiel está mostrando, está descrevendo uma visão que ele teve, ok? E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então ele está descrevendo aqui o que ele viu, tá? O que ele viu foi um local em que as águas estavam vindo, né? Quando fala do oriente, a gente fala do sul para o norte, do leste para o oeste. Eles usavam muito essas orientações. Então aqui nada mais do que dizendo que a água estava vindo por debaixo e estava passando ali. Verso 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Ou seja, então agora ele está olhando para onde as águas estão indo, certo? Ele deu a volta pela casa e agora ele está vendo por onde a água está passando. Verso 3: não, e eis que corriam as águas ao lado direito, tá? As águas estão correndo ali. Aqui que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou seja, uma fita de medir, ok? E mediu 1000 côvados. Um côvado era medido pelo braço, pelo antebraço do homem, ok? Então dá 50... Hã? Dá meio metro, né? Vamos dizer, são 50 centímetros, meio metro. Então, um côvado, né? Então, aqui ele mediu 1000 côvados, ok? Não se preocupe aqui com a matemática disso aqui, que a medida não é o que interessa aqui. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: aqui foi um anjo falando com Ezequiel, demonstrando para ele. Não foi Jesus não, né? Foi Jesus? Eu não me lembro aqui direito, tem que olhar para trás aqui para ver qual foi quando começou, mas foi um anjo. Então olha só, se você está num riacho com águas no teu tornozelo, quem está sob controle? Eu. Você, certo? Mesmo que tenha pedra debaixo do seu pé, está meio assim, bamba, mas quem está sob controle? Eu. As águas estão passando pelo seu tornozelo, pelo seu pé, mas você está sob controle, certo? Sim. A água está indo para oriente, você pode ir no sentido contrário? Sim. Você pode ir para a direita? Sim. Pode ir para a esquerda? Sim. Quem é que decide para onde você está indo, a água ou você? Eu. É isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Até aqui, quando a gente está com... Eu quero que vocês pensem no seguinte, sendo a água, se for o que Deus me mostrou, o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos entrando, vocês estão entrando agora nesse relacionamento com Deus. E a água está no tornozelo. Aonde você está indo? Aonde a água está te levando, aonde você quer ir? Enquanto está no teu tornozelo, você nem toma ciência para onde a água está indo. Não faz a menor diferença. Faz? Não. Então, até aqui, quando a gente está começando com o relacionamento com o Senhor, a gente ainda faz 99% das coisas do nosso jeito. Você está com um relacionamento com o Senhor, você está lendo a palavra, está orando, você ama o Senhor, mas você ainda não está fazendo nada do que Ele realmente quer que você faça, porque quem está sob controle? Eu. E aí o anjo continua e fala assim: mediu mais 1000 côvados, né? E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Está mais profundo, não está? Mas quem está em controle aqui ainda? Eu. Água no joelho não é dificuldade nenhuma, né? Ou seja, quando vocês eram crianças, por exemplo, vocês que têm criança, teu filho está na praia,
Você vai falar para ele, você está lá de fora, está com água no joelho, você está tranquilo. Mesmo que venha uma marolinha que derrube ele, levanta, até de joelho ele ainda vai estar com água na cintura, está tudo certo. Você não vai estar preocupado, não tem que sair correndo porque está vindo uma marolinha. Certo? Mas aí, você ainda não está permitindo que a água, que o Evangelho te leve aonde você quer ir. Não é isso? Você está sob controle. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, ou seja, pela cintura. Aqui já começa um negócio interessante, né? Quando a gente está com água na cintura, se você está vendo a sua filha, ela está com água na cintura, você já começa a ficar mais atento, né? Mas quem está sob controle? Eu. Ainda você que está na água está sob controle. A água pode até estar te puxando um pouquinho, não está? Porque está pela cintura, mas você ainda tem o controle de ir até contra a água, ou para a esquerda ou para a direita, certo? Eu vou mais à frente para depois voltar para explicar para vocês. Verso 5: mediu outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a quê? Nada. Então olha só, meu pé não chega nem no fundo, só nadando. Rio pelo qual não se podia passar. Olha aqui, eu quero que vocês imaginem, o rio está indo nesse sentido aqui. Você está entrando pelo lado do rio. Você consegue atravessar o rio? Não. Porque você não consegue tocar o chão. E agora, se você for atravessar nadando, você consegue atravessar em linha reta? Não. Um rio que está indo para esse sentido? Não. Você vai conseguir atravessar sim, não vai? Sim. Porque o rio vai te levar, não vai? Mesmo que você sendo um bom nadador, você não vai conseguir fazer o que você quer. Você vai ter que deixar o rio te levar, calcular aonde você quer chegar, correto? Sim. Eu quero perguntar para vocês agora, eu vou continuar lendo, mas eu quero perguntar para vocês agora, na sua caminhada com o Senhor, aonde você está? Você está com água no tornozelo? Você está com água no joelho? Você está com água na cintura? Ou você já está tendo que nadar e permitir que essas águas te levem aonde ela quer te levar? Porque o objetivo total dessa visão de Ezequiel é exatamente isso. As águas, elas são purificadoras. Nós temos que nos permitir deixar levar pelas águas. Jesus disse que ele era um rio de água viva. Que na água nós temos essa vida. E eu pergunto, você está permitindo que esse rio te leve? Você deu essa caminhada, você passeou esses 1000 côvados ou esses 500 metros a mais? Ou você continua ainda no local onde você começou essa caminhada? Porque isso é o que acontece com a grande maioria dos cristãos. Eles entram com o pé nas águas, molhou o pé e acha agora que está tudo bem, que já está tudo... E na verdade esse é só o começo. No começo a gente não vê grande coisa. Nós estamos estabelecendo um novo negócio, né? Porque é um negócio já existente, mas ele está ampliando e modificado. No começo a gente não vai ver todo o lucro que a gente precisa, vai? A gente tem que dar continuidade para que a gente possa ver os frutos, não é isso? A mesma coisa é a caminhada com o Senhor. Eu vejo que nós, quando eu digo nós, é vocês, né? Vocês se estagnaram em alguns desses pontos. Eu preciso que vocês tenham o desejo de continuar dando esse mais 1000 côvados, esses mais 500 metros, de entrar adentro desse rio. Vocês conseguiram imaginar e visualizar isso aqui que tu acabou de ler? É como se fosse uma nascente que começa aqui, aquela água está ali. Você entra nela, você está com água no tornozelo. Esse tantinho de água assim. Se você continuar caminhando, descendo abaixo, aquilo vai aumentando a intensidade e vai ficando mais fundo. Ela vai ficando no seu joelho, vai ficando no seu lombo, até o momento em que agora é um rio, com uma corredeira forte. É meio assustador, não é? Mas é onde a gente quer estar. E é isso que eu quero que vocês comecem a ver. Eu quero que vocês comecem a modificar literalmente a sua maneira de ver, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar com as coisas de Deus. De ir mais 500 metros à frente, como Ezequiel foi. Vocês deram os primeiros passos, vocês entraram os primeiros 500 metros. Vocês estão dentro d'água. Mas vocês estão estagnados em algum desses pontos.
E Deus está chamando vocês para mergulhar, para permitir que essas águas te levem. É um desconhecido, basicamente. Não é totalmente desconhecido porque a palavra nos diz aonde está nos levando. Mas é um desconhecido porque é algo que nós nunca fizemos. Mas precisa ser levado. Para mim e para a pastora Sandra, quando nós fizemos isso, foi deixar a nossa casa, deixar os nossos trabalhos, deixar a família e ir fazer o que aonde as águas estavam nos levando. Primeiro nos levaram para Colorado, de Colorado nos trouxeram para o Brasil, e é permitir isso. Nós tentamos nadar contra essas águas, tentamos voltar. Vocês lembram do período que nós ficamos 5 meses em 2019, não foi? 18? 19? Nós tentamos, acho que não está dando certo. Poxa, a gente começa a trabalhar com as igrejas, a gente está fazendo tudo isso, mas vamos voltar. Nos Estados Unidos a gente tem muito mais trabalho, parecia, mas Deus não nos queria nos Estados Unidos, queria aqui. E nós retornamos com uma cabeça totalmente diferente. É aqui e ponto final. Eu não tenho mais nenhuma vontade de ir para os Estados Unidos, de voltar para lá, porque eu sei que eu estou aonde Deus me quer para esse momento. Não é minha escolha, é a escolha dele. Então, eu quero que vocês comecem a ir por essas águas para vocês poderem ter essas mesmas experiências. O verso 6 diz assim: e me disse, você viu isso, filho do homem? Onde eu estou falando com vocês agora. Você viu isso? O que eu acabei de explicar? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Estou trazendo vocês de volta para essa margem do rio. Vocês vão andar esses 500 metros a mais, ou vocês vão permanecer onde estão? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Preste bem atenção. Quando a gente retorna, quando a gente toma decisões de ir adiante, a gente começa a notar novas coisas. A gente começa a ver as coisas que a gente não percebeu e que já estavam ali, mas a gente não teve noção. Essas árvores não saíram do nada. Ezequiel não as viu porque ele estava preocupado com o quê? Com o nível da água, com o caminhar. E agora, ao retornar, ele agora vê coisas novas. Tendo eu voltado, desde que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão o quê? Saudável. Por que se chama Mar Morto? Vocês sabem por que o Mar Morto se chama Mar Morto? Sabe, Ela? Porque, não sei. A abundância de sal. Porque ele tem tanto sal que nenhum peixe consegue sobreviver nele. Por que ele tem tanto sal? Não sei. Aí eu não sei te responder. O Mar Morto, ele recebe rios, diversos rios, que o abastecem. Correto. Todo o mar, o rio abastece, né? E esses rios vão para o Mar Morto. E ele é morto pelo seguinte, ele não tem saídas. Então aquelas águas que vêm para ali, elas ficam presas. E por ficarem presas, o que acontece com a água? Ela evapora. Ela começa a não ficar boa. E aí é onde põe a abundância do sal. E a abundância do sal faz com que ela não tenha muita vida ali. Quase nenhuma. O pouco de vida que vem em rio abaixo, quando chega ali, o que acontece? Morre. Só que aqui o que a Bíblia está dizendo é que esse Mar Morto agora, por causa desse rio, ele vai acontecer o que com ele? Ficará saudável. Cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto, para nossas vidas, são outras pessoas, é onde a gente está entrando, os ambientes que a gente está frequentando. Eles estão mortos, mas por causa da nossa presença, eles agora passam a ser o quê? Saudável. Mas somente se você continuar dando essas caminhadas e chegar ao ponto desse rio te levar. A gente poderia identificar e titular o Mar Morto como o homem e o rio como Jesus? Sim, Ok. sem dúvida nenhuma. Tá. Qual é o oposto do Mar Morto naquela região? O rio. É o Mar da Galileia. Por que ele é o oposto? Que o Mar da Galileia é abastecido por 2 rios somente. Só que o Mar da Galileia, quando a gente fala mar, são lagos, grandes lagos. São não muito é mar. grandes, é. Tá? Ele recebe água salgada e água doce. E só que ele é muito grande, tanto o Mar Morto quanto o Jordão. E isso faz com que o Jordão tem 2 que alimentam ele, que são grandes.
Só que ele tem centenas que saem dele. Então o Mar Morto se torna o quê? O Jordão da Galileia. Ele se torna o mais rico na vida aquática. Porque ele tem saídas. Então os peixes, os animais vêm, usam ele. Ele é totalmente saudável. E por que ele é saudável? Porque ele não retém. Porque ele não retém, ele libera. E porque ele libera, ele recebe mais. E porque ele recebe mais, ele está sempre sendo renovado. Ele está sempre sendo renovado. E a vida marinha vai sempre para ali. Ok? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. O que você entende por isso? Que vive em enxames? Que vivem em grupos, aglomerados. Eles vão ser abastecidos por quem? Pelo rio que passa por debaixo do templo. E haverá muitíssimo peixe, ou seja, haverá abundância. Haverá vida, né? Exatamente. E aonde haverá chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo o quê? E tudo viverá por onde quer que passe este rio. É o rio que leva a vida. Olha só o que Deus está propondo para vocês. Se você se permitir se levar pelas águas do Evangelho, do relacionamento com Deus, quanto mais profundo você for, mais você vai se tornar isso. Saudável aonde quer que você for. Você passa a ser a fonte de alimento, a fonte de vida, a fonte de tudo. Para o quê? Para um enxame. O enxame é nada mais do que um aglomerado de seres vivos. Um enxame de abelha, um enxame de normalmente a gente usa, né, no português o enxame para animais que voam, insetos. Né, insetos. Mas na verdade é a aglomeração de um ser vivo, de seres vivos. E é isso que você passa a se tornar. Saudável, que dá alimento, que dá vida. É isso que toda essa visão de Ezequiel está demonstrando aqui. Mostrando que você pode se tornar isso. Dentro dessas águas. Mas você tem que fazer a caminhada até que quem tenha controle não seja mais você e seja o rio. E seja o Espírito Santo, que é quem nos guia. Vocês conseguem entender isso? Conseguem ver isso? Consigo. Você consegue, Raquel? Mas para isso a gente tem que sair desse ponto raso que a gente está. E continuar caminhando para onde nós temos que ir, para onde o rio vai ficando mais profundo. É gradativo? É. Mas nós precisamos continuar caminhando. No verso 10. Junto a ele se acharão pescadores, aí são os locais, né? El-Ged e El-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande. Ou seja, a abundância, o tamanho do alimento vai ser próspero. Que você vai estar providenciando isso com o Espírito Santo. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Vai faltar para você? Não. E ainda vai sobrar e vai dar para todos os outros que vão estar junto com você. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. O que é um charco? Água parada. Água parada, pântano, o que é a mesma coisa? Onde você pisa, você afunda e não consegue sair, você fica preso. Por quê? Porque a água é rasa, não tem pedras, vira uma lama, não é isso? A vida, não tem muita vida ali. Vai ter uma ou outra. Sim. Vai ter caranguejo, vai ter... só. E alguns, nem todos, não conseguem viver na lama. E aqui está dizendo que esses locais não serão feitos saudáveis. Serão deixados por quê? Para o sal. E o que o sal faz? Quais são as 3 funções do sal? Sal tem 3 funções. Sal dá tempero. Tempero em que sentido? Dar gosto. Realçar sabor. Realçar sabor, dar gosto. Segundo. Dar gosto. Sal ele preserva. Para preservar ele precisa fazer o quê? Secar. Ele preserva, mas Através do resseco. Ele resseca, ele retira toda a água do alimento. E qual é a terceira?
corrói? Ele mata. Não. O sal mata todas as impurezas, É, a carne não bactérias. apodrece porque ele A carne não apodrece mata por as quê? Porque ele bactérias. mata as bactérias. O sal, esse eu não sabia. O último eu não sabia. Então ele dá sabor, ele preserva e ele mata. Então olha aqui, o que foi deixado para o sal? Deixou para o sal para quê? O Pra chato preservar? dos plantas. para matar. Para matar. Existem momentos que o sal dá gosto e existem momentos que o sal preserva. Existem momentos que o sal mata. Já botou sal num caramujo? Já. Ele derrete. Preservou o tadinho? Não. Deu gosto nele? Não. Matou. Bota sal num passarinho, no rabo de um passarinho. No rabinho dele. Ele não consegue voar. Não. Já viu o desenho do pica-pau? Pica-pau que bota sal no rabinho dele? Então, o sal, a maioria das vezes que ele é usado na Bíblia, ele é ou é para matar, ou ele é para preservar. Muito pouco é para dar gosto. Quando fala sobre nós sermos o sal da terra. É de nós preservarmos as coisas de Deus e matarmos aquilo que é do diabo. E dar sabor nas coisas. Né? Sabor à vida, né? Então são 3 funções. Verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Ou seja, através de nós vamos ter muitos frutos, nós vamos ajudar a outros a terem frutos. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário. O seu fruto servirá de quê? De alimento. E a sua folha? De remédio. Olha só, por causa da nossa obediência, porque essas águas vieram do santuário de Deus, ou seja, o Espírito Santo em nós, quanto mais profundo nós formos nessa caminhada, mais nós nos tornaremos isso aqui. E eu volto a perguntar, aonde você está nesse rio? Porque você já entrou nessas águas, mas você já saiu de onde está fundo até o tornozelo? Você talvez já chegou até onde está no joelho, talvez até onde está na cintura. Meu desejo é ver vocês nadando, deixando essa correnteza levar vocês até o mar morto, para que vocês possam ser frutíferos. Não somente vocês, mas todos os que estão ao seu redor. Mas para isso, a gente tem que estar nessas águas profundas. Estando nas águas rasas, não vai adiantar nada. A gente não é eficaz nas águas rasas. É a nossa zona de conforto, né? Exatamente.